Bom dia, povo angolano. Muito bom dia. Hoje temos um outro rubrica, mas estamos a pedir a todos que andam nos seguir para poder se registrar ao nosso canal Ana Mekong. O nosso número 0044 740 40 22 3 27. Hoje a nossa história é diferente. Vamos ouvir um gombo. O gombo é um cantor diferente. Eu gosto muito desse rapaz. Claro. Quando falamos, aconselhamos, está se metendo na política. Quando informamos, estamos a falar da política. Infelizmente. Não podemos parar de não dizer a verdade ao povo. Aí que está a pergunta. Quando falo, quem está a ser incomodado? É o governo ou o povo? Não sei. Pronto. Hoje a história é outra. Hoje vi com uma outra história. Vou falar do presidente, o falecido presidente Jerry Rawlings. O Jerry Rawlings era presidente de Ghana. O Jerry Rawlings era mulato. Muitas vezes que eu falo, se falar dos mulatos, ele diz que esse homem parece que tem ódio dos mulatos. Eu nunca tive ódio dos mulatos. Aliás, sempre que eu falo do meu programa, que falo dos mulatos, explico que temos mulatos em Angola, que são nossos. É por isso que quero explicar hoje um presidente que era mulato, um presidente africano, o Jerry Rawlings John. O Jerry Rawlings John era africano, mulato, mas ficou presidente de Ghana durante muitos anos. Ele fez o primeiro golpe, é o que eu vou explicar. Eu quero que as pessoas seguem muito bem e entendam o que eu estou a explicar ao meu povo. Aliás, na minha família também tenho mulatos, que são nossos mulatos, verdadeiros angolanos. Até poderão governar Angola. Eu me lembro, nós tínhamos uma canção que eu também encontrei os avós, meu pai a cantar essa canção. Eso Manuele Umbanza. Essa canção era mesmo famosa no meio dos bacongos. Assim que eu cantei isso um pouco. Eu sou Manuele, eu ainda fui lá com Nanzila Kipango.
era um português muito famoso, Somanel. Casou-se com uma dama do Congo. Felizmente, ele nasceu lá. O pai era português, ele nasce lá. E ele vai crescer com Bacongos, em Quibocolo. E o Somanel aprendeu a cultura Bacongo. E quando vai se casar, ele vai pedir a mão da filha Bacongo. É assim que ele se casou. E no tempo colonial, no tempo das guerras, ele vai morrer naquela luta de libertação, a fazer sair a família dele para o Congo. E os filhas dele, do Sinomanel, estão vivos. Andam-se em Angola. Andam ali em Angola. Aqueles filhos são mulatas. Não tiveram a oportunidade de conhecer outros membros da família em Portugal. E ficaram angolanos, porque a mãe é preta angolana. Assim que eu falei dessa história, eu sei que os mais velhos, os filhos, as filhas do Somanel, vão entender do que se trata. Quer dizer, não podemos correr ou matar aqueles mulatos. São angolanos verdadeiros. Nasceram em Angola, cresceram lá. Até o pai foi conhecido, famoso, mas português. Deixa entrar na história do Jerry Rawlings. Porque muitas vezes que eu falo, como disse o irmão Gombo, quem nós incomodamos? Será que é o governo ou nós incomodamos o povo? O Jerry Rawlings nasceu em 1947. O Jerry Rawlings, como vou explicar hoje, muitos não sabem da história deste homem. Mas o Jerry Rawlings nasceu dia 22 de junho de 1947. De mãe canadense e pai branco, que era britânico e veio da Escócia, Scotland. Como, felizmente, inglês não fizeram aquilo que fizeram na África do Sul, onde fizeram muitos filhos, trouxeram apartheid. Mas em Ghana não fizeram a mesma coisa. Mas como é o comportamento deles, ainda fizeram filhos. E o Jerry Rawlings não veio do inglês, mas veio da Escócia, Scotland. O pai branco vai desaparecer e ele vai crescer na mão da mãe. E nunca conheceu o pai. Ele nasce, como falam, Gold Coast of Ghana. É no sul de Ghana, onde ele nasceu. E com uma certa idade ele vai na escola, vai enquadrar-se na tropa e vai acabar a entrar na escola militar, onde ele vai ficar piloto. Quando chega a patente de Flight Lieutenant, que era o primeiro piloto, era como nós falamos nas forças chamamos a FAPADEA, okay? Forças Aéreas, Forças Aéreas, não estou a conseguir pronunciar a palavra em português, mas pronto. E Flight Lieutenant, primeiro tenente, ele chegou naquele posto. E em 1979, como depois de tantos cargos nas Forças Armadas,
como piloto das Forças Aéreas, e ele vai chegar ao ponto de constatar que não, o país não estava a andar bem. Ele faz o golpe do Estado. Ele faz o golpe do Estado em 1979. E ele vai ficar presidente, vai governar, tipo governo de transição, o tempo que ele fez o golpe, depois de alguns meses, e ele vai acabar abandonar. E ele vai dar o poder de volta nos civilianos. Diz que, olha, eu tirei essa gente porque eu vejo que não está a andar bem, e eu não quero ficar presidente, eu quero ficar nas Forças Armadas. Depois de 6 meses, ele vai dar poder nos civilianos que vão continuar. E quando chega 1981, ele notou que nada mudou, ele vai fazer o segundo golpe do Estado. Desculpa. Quando faz o segundo golpe do Estado, ele fica presidente da República. E ele fica presidente de 1981 até 2001. Quase 20 anos. Mas, depois do golpe do Estado, da segunda golpe do Estado, ele ainda trabalhou como militar para ver se ele consegue organizar as coisas. E depois vai fazer um partido político. Daí vão fazer eleições, onde ele vai ficar mesmo presidente de Ghana, eleito pelo povo. E ele vai organizar muitas coisas. Mas quando ele agora faz o partido e vai representar o partido, ele disse: agora começamos com a democracia. E quando ele faz isso, ele vai meter o John Atta Mills como o primeiro-ministro. Ele é o John Kufuor, que ficou depois presidente da República. Durante aqueles tempos, os dois ficaram primeiro-ministro. Ele meteu primeiro o John Atta Mills, depois vai mudar para o John Kufuor. Durante aquele tempo, ele fez muita coisa. Organizou o que estava errado, mas como sempre, presidentes africanos não são mesmo inteligentes. Seja for que eles pensam, entendem a política, mas não entendem porque eles mandam em África quando o branco lhe apoia. O branco lhe dá armamento para poder matar o povo. Mas no branco ele não consegue abrir a boca. Tudo que o branco diz, ele faz. A lei de Morocco, que nós vimos que não, quando o presidente está doente, o rei, aí tem rei. Morocco construíram hospitais de luxo. O ministro marroquino não precisa viajar para ir na Espanha, ir na Bélgica, França, fazer tratamento. Não, faz tratamento dentro. Quando tá doente, seja o rei, mãe, quem for, a rainha, vão no hospital de Morocco. Porque construíram um hospital de luxo, compraram equipamento necessário para tratar aquelas pessoas, mandaram pessoas, doutores médicos, Estados Unidos, França, estudar e regressaram, deram condições naquelas pessoas. Até alugaram alguns professores da Universidade Americana, francês, para vir lá trabalhar e dar condições e ir a ensinar nas universidades. Depois de um contrato de 6 anos, você regressa na tua terra. E os que vão estudar, que vão aprender, naqueles professores vão substituir e continuam também a trabalhar e a ensinar com condições naquelas pessoas. E ainda continua a alugar alguns médicos
estão a sair com experiência para vir trabalhar. Depois de 3, 4 anos, o contrato acaba sempre. Basta ouvir que não é há um doutor que saiu da América, França, famoso a fazer isso. Também apressa aqui a dar aula. Tens contrato de 2 anos. Você aparece a dar aula, a trabalhar. Os que estão lá estão também a aprender naquela pessoa. Então, em Marrocos, presidente, a família presidencial, ministro, quem for, quando está doente, os hospitais estão lá. Não vão fora, não precisa. Infelizmente, o Jerry Rawlings não conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer outras coisas, mas hospitais de luxo, para ser tratado, ele não conseguiu. É a mesma coisa como em Angola nós não temos. Quando o presidente, ministro ficam doentes, mas não custa muito. Se a mulher do presidente pode vir gastar 5 milhões, mas o mesmo 5 milhões você pode construir um hospital de luxo. E comprar materiais de luxo, meter naquele hospital. Ir na universidade para procurar alunos que estão no 2º ano, o 3º ano. Vai em Portugal, vai lá fazer 5 anos. Está aqui a bolsa. Os que falam bem inglês, vai na América. Que falam bem francês, vai na França, faz lá 5 anos. Então, se você tirar um aluno de 2º, 3º ano, fazer 5 anos na França, nos Estados Unidos, vai regressar. Vai ser grande médico em Angola. Naqueles 5 anos, você consegue trazer 150 alunos bolseiros que podem regressar durante aqueles 5 anos. Se eles tiraram a partir do 2º ano, 3º ano para estudar. E quando regressar, vão ser especializados a qualquer coisa e vão começar a ensinar na universidade. Arranjar condições para aqueles hospitais, aqueles médicos. E quando aqueles médicos chegarem, encontram hospitais construídos já com condições, materiais lá dentro. Não custa bilhões. Porque a Isabela levou bilhões. Dos Santos levou bilhões. Família dos Santos levaram bilhões. Ministro levaram 1 milhão, 1 bilhão, 2 bilhões. O governo angolano podia fazer isso. Em 40 anos, nós não temos barragem para alimentar a luz toda Angola. Nós não temos. Mas a gente conseguia gastar 10 milhões para hotéis, comida, para dar festa em Portugal. Para você fazer o que é. Falta de amor da pátria. O Jerry Rawlings vai ficar presidente de Ghana. Mulato. Mas filho da terra. Filho, nasceu, cresceu lá, todo o sofrimento. Ele nunca veio na Europa. Nunca roubou tanto dinheiro para ficar milionário, não. Mas quando foi eleito primeira vez, segunda vez, a terceira vez, a lei diz que não pode ir para a 4ª vez. Ele disse que a Constituição disse, e ele vai abandonar. Quando abandona, o John Atta Mills, que era o seu antigo primeiro-ministro, vai o substituir. E quando Atta Mills também vê outras eleições, ele vai cair. Quem vai substituir é o John Kufuor. Até hoje, substituiu outras pessoas. E o Jerry Rawlings vai fazer o quê? Como já saiu da política, eu me lembro outro dia, ele andava sem guarda-costas. Porque ele já saiu da política e regressou na vida normal. Ele não roubou bilhões. Quer dizer, não precisava ir viver fora, porque ele não roubou. O pouco que ele pagava como presidente, aquela regalia que ele dava,
ele já construiu a casa dele e o pouco ele ficou assim. Ele ajudava a família quando era presidente, com pouco lhe dava. Como não tinha bilhões ou milhões, ele não podia viver fora de Gana. Então ficou a viver lá. Andava como normal, como todo mundo. Às vezes você lhe vê no tráfico, ele também parado, não consegue passar. Às vezes ele desce, eu procurei aquele vídeo para mostrar. Ele ficou no tráfico, demorou. Ele vai descer no carro para ficar trânsito. Começar a guiar as pessoas que, olha, ainda para, você passa. Todo mundo a rir. Porque quando era presidente, você não conseguiu arranjar isso. Ele fez lá 25 minutos ajudar os carros a passar. E depois ele vai regressar no carro dele e ele vai continuar. Ele esteve com a esposa. E o Jerry Rawlings fica como o primeiro tenente das Forças Armadas, como enquadrou-se em 1968, vai ficar até 1992. Na altura é que ele vai tomar posse para ficar presidente de Gana. Ele ainda continua como oficial, até chegou o patente de capitão. E daí vai virar civil para continuar até que abandonaram o poder em 2001. Quando abandona a função do presidente da República, as pessoas, ele vai ser nomeado como envoy para representar envoy de... ele vai ser nomeado como envoy africano no coisa. African envoy em Somália. Yeah. Ele vai ser nomeado como African envoy em Somália. Isso já é a comunidade africana que vai escolher para trabalhar. E depois, quando o contrato acaba, ele ficou normal. Regressou normal. Nos últimos tempos, ele vai ser nomeado também para representar a ECOWAS, que era a união dos países da proteção britânica, dos países de leste, de África. Da língua inglesa, parece. ECOWAS. É ali que veio a morte dele, porque ele se meteu no assunto dos países africanos, da colonização francesa. Ele vai fazer rádio, onde ele vai dizer que não, os franceses devem sair dos países africanos da colonização da língua francesa. Ele não estava a gostar porque ainda estão a colonizar aquele povo, a roubar aquela riqueza. É o momento daqueles países unir-se, fazer uma moeda e colher todos os franceses. E quando ele disse isso, ele vai mesmo passar a viajar na todos aqueles países africanos, conversar com aqueles presidentes para eles apoiar, fazer uma moeda e colher os franceses. Então vão lhe envenenar. Mas quero dizer uma coisa, ao longo que ele saiu como presidente, acho que quando o Coforo fica presidente da República, a mulher do Jerry Rawlings ficou doente. Porque ele morre com 73 anos. Quando a mulher fica doente, a mulher do Jerry Rawlings precisava de tratamento fora. Ele vai pedir, na altura ele já saiu da comunidade africana, já saiu como envoy da Somália, envoy africano na Somália. Porque ali também ele só tinha vencimento e regalia quando viajava. O tratamento da esposa, quando fica com câncer, precisava muito dinheiro. E ele não tinha aquele dinheiro para levar a mulher na Inglaterra para ser tratado, porque custava muito dinheiro. Ele vai pedir na presidência da República, não vão lhe ajudar. Isso não é pá. Nós não temos. Já o presidente, que era de um outro partido, que tomou posto, parece que no mesmo partido, para se vingar, não vai ajudar. O homem vai chichilar com a esposa no país, quase a morrer. E daí ele vai começar a procurar ajuda
de alguns presidentes africanos que eram amigos. Ainda tiveram no poder, porque muitos também já deixaram no poder, já morreram. Mas ainda que estiveram no poder, ele vai começar a bater as portas. Daí vai aparecer um. Só que ele vai descobrir onde que ele batia as portas. O presidente que estava no poder dizer a ele que, olha, não ajuda aquele homem, deixa morrer aí. Mas um disse que não, eu vou ajudar. Aquele um que vai financiar para o Jerry Rawlings levar a mulher na Inglaterra ser tratado. Custou mais de 100 e tal mil dólares. Ou libras na altura. E é assim que a mulher vai ser tratada. E demorou também no hospital. E vai regressar. O Jerry Rawlings, como era ganaense de verdade, bem que era mulato, mas os tios, avós, bisavós da mãe tinham terra. E ele não precisava de viver fora de Gana. Porque lá fora não tinha terra. Na Escócia, onde veio o pai, ele não conheceu o pai. E quando morre, ele vai ser enterrado em Burma, na terra da mãe, onde encontra seu corpo até agora, dentro de Gana. Mas é mulato. Nós temos esse tipo de mulato em Angola. Eu só quis que o povo entenda, quando falo de mulato, não falo de mulato que veio do São Tomé, Cabo Verde, Guiné, não sei de onde, que não tem nada a ver com Angola. A trabalhar no governo. Aqueles que são espiões, são inimigos de Angola, inimigos do povo angolano. Porque se Angola tivesse um verdadeiro angolano de carne e osso no poder, um general não podia sair de Angola para dar candidatura no Cabo Verde e regressar, de falhar aí, depois regressar de novo em Angola, ser nomeado como general. Não podia acontecer. Porque o tal angolano, presidente da República, não ia deixar, ia dizer que não. O quê? O tempo que você esteve aqui, você foi caverdiano. Aquela pessoa ia ser apanhado e executado. Aliás, vou dizer uma coisa. Um presidente do São Tomé, já não me lembro do nome, ou se Pereira, ou se que, mas o povo angolano vai se lembrar disso. Um presidente do São Tomé, ficou presidente durante tantos anos, 10 anos, depois vai perder as eleições. Aquele presidente vai deixar São Tomé para vir viver em Angola. E ele vai ser nomeado diretor na Zona Angola. Não sei se é diretor das finanças, o diretor das vendas do petróleo de Angola. Vocês podem imaginar isso? Eu sei que muitos não sabem dessa história que eu acabei de dizer agora. Mas muitos angolanos vão se lembrar disso. Um presidente santomense, e na altura me lembro, estamos em Angola, para aquele presidente viajar um avião angolano, da presidência ou da TAG, ou o que seja for, que saía a Angola para a busca daquele presidente, lhe levar em toda a parte do mundo onde ele ia. E ele trazia de volta no São Tomé, e aquele avião regressava em Angola, sem pagar. Vocês podem imaginar, para dizer que Nahu dos Santos nunca foi angolano. O avião da tua terra vai começar a sair, levar um presidente do estrangeiro. Até houve um momento, o avião da Zona Angola vinha aqui à busca do Cameron, o primeiro-ministro inglês. Sempre que ele viajava,
O avião da Sonangol vinha à busca dele, ele levava no Japão, Indonésia, onde é que ele ia. Em missão de trabalho. E ele trazia de volta e aquele avião regressava em Angola. Sem pagar. São apenas segredos que estou a vos contar que vocês não sabiam. Nunca um angolano verdadeiro ficou presidente em Angola. O dia que o verdadeiro angolano ficará no poder, isso que vai levar tempo, porque a maioria dos postos importantes está cheio de estrangeiros. É por isso, quando o Carmoteiro da UNITA, como angolano verdadeiro, queria chegar ao ponto do chefe de Estado-Maior, ele foi morto. Porque era um posto importante de Angola. E quando chegaram um verdadeiro angolano, era grave já, começou a fazer tremer os estrangeiros. Porque o plano de Angola, todos os postos importantes devem ser estrangeiros, para travar angolano, para não sair. É por isso, Adalberto, ou como se diz o nome dele, quando o povo queria sair para ir na Palácio tirar o presidente, ele disse que não vai, vão vos matar, vão ser mortos. É porque Adalberto é mulato. E não é mulato angolano. Desculpa de dizer isso, eu tenho muitas amizades na UNITA, conheço lá muitas pessoas e conheço muita gente no MPLA, que são meus irmãos, a minha família foram do MPLA, lutaram, conquistaram poder no MPLA. E eu tenho muita amizade com muitos manos e amigos meus com quem cresci, tivemos na tropa e são grandes na tropa, como no MPLA, como na UNITA. Mas devo dizer a verdade ao povo. Porque se a UNITA recuasse, deixasse o povo ia até o palácio. Quis vos meter os filmes como aconteceu em Senegal. O presidente Macky Sall fugiu. Foi se esconder na embaixada da França. O povo saiu, foram até no palácio. A tropa saiu a ver. Nem fogo para matar o povo, não. Só a proteger o povo, que não haja morte. Mas quando foram sacudir a casa da presidência, a tropa não matou o povo, porque era o direito deles. Povo angolano, em Angola, temos mulatos que são angolanos verdadeiros. Está aí o exemplo do Jerry Rawlings.